Glória a Jesus. Vamos lá? Bom, nós estamos aqui em Açu, nós estamos nesse nosso acampamento de carnaval, para a glória de Deus, e nós queremos hoje de noite, irmãos, começar uma série de estudos que a gente pretende terminar na terça-feira à noite aqui com vocês. Uma série de estudos que vai falar sobre a carta de Paulo, o apóstolo Paulo aos Gálatas. Inclusive eu quero pedir que os irmãos estejam lendo em casa ou lendo durante o acampamento, para a gente estar familiarizado com essa carta. Pode ser, queridos? Amém. Pode? Vamos lá? Vamos se alegrar no Senhor? Amém. Amém. Olha, de antemão, eu quero dizer que, bom, eu sou Luciano, né, pastor da Igreja Vida Cristã, lá de Natal, Rio Grande do Norte. De antemão, eu quero dizer para vocês, irmãos, que essa a carta de Paulo aos Gálatas é a carta magma do Evangelho. É uma das cartas mais importantes do Evangelho. Essa carta de Paulo aos Gálatas é chamada por muitos teólogos como uma das cartas principais que foram escritas para a nossa liberdade. Essa carta tem um tema. O tema dessa carta é a justificação pela fé. E aí, esse tema produz em nós um grito de liberdade. Você sabia que nós só somos livres por causa da fé em Jesus Cristo? Justificados por causa da fé em Jesus Cristo? Irmãos, se não tivesse essa carta, pode ser que hoje nós cristãos seríamos judeus de segunda categoria. Mas graças a Deus nós não somos judeus de segunda categoria. Amém. Nós somos crentes de primeira categoria. Amém. Cristãos que o Senhor nos chamou em Cristo Jesus de primeira categoria, ou seja, chamados para a glória do seu santo nome. Aleluia. Essa carta é uma das cartas mais importantes da Bíblia. E para você ter ideia da importância dela, ela é considerada por parte maior parte dos grandes teólogos do mundo, de todos os tempos, como a primeira carta a ser escrita no Novo Testamento. Você sabia disso ou não? Quem achou que o primeiro livro do Novo Testamento escrito foi Mateus? Quem achou? Quem achava? Amém. Todo mundo? Não era. O livro de Mateus foi escrito lá no final. Eles são colocados na Bíblia não numa ordem cronológica. Porque se fosse colocado numa ordem cronológica, o livro de Gálatas seria o primeiro livro, junto com o livro de Tessalonicenses. Estão entendendo? Bom, vamos lá. Passo a passo. Vocês têm aprendido sobre mensagem expositiva, não tem? Ok. O que a gente tem que fazer com mensagem expositiva? Primeiro tem que perguntar coisas ao texto. Nós temos que conversar com a Bíblia, perguntar coisas para a Bíblia Sagrada. Então a primeira coisa que a gente precisa saber, vamos lá, quem escreveu a carta? Paulo. Está na cara, quem escreveu a carta foi o apóstolo Paulo. Está muito claro que foi ele que escreveu a carta. Olha o capítulo 1, versículo 1, ele já diz isso, ó. Gálatas capítulo 1, versículo 1, leia comigo, ó. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Então, logo no início, ele já disse que foi ele que escreveu a carta. Ele está escrevendo a carta. E tem uns irmãos com ele também, que estão escrevendo a carta com eles. Ó, versículo 2, ele não está escrevendo sozinho. Ó, versículo 2. E todos os irmãos, quem está comigo? Amém. E todos os irmãos, meus companheiros das igrejas da Galácia, graça e paz a vós outros. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Interessante, né? Ele está dizendo que ele que está escrevendo, mas não está escrevendo sozinho, ele está escrevendo uma retaguarda, que são os irmãos que estão com ele para escrever essa carta. Os companheiros de fé, os companheiros de luta. Então vamos lá, na mensagem positiva. Primeira coisa, quem escreveu? Paulo. Segunda coisa, para quem ele escreveu? Para os Gálatas. Aí nós vamos precisar de uma Bíblia que tenha mapas. Vamos precisar de um material de comparativo, para nós entendermos onde é que ficava esses Gálatas. Então você vai para o livro de Atos, você descobre que Gálatas era uma região da Galácia, ou os Gálatas moravam e habitavam numa região da Galácia. E a Galácia, irmãos, era uma região que Paulo foi pregar o Evangelho na sua primeira viagem missionária. Paulo tem, irmãos, 3 a 4 viagens missionárias programadas. Primeira, segunda, terceira programadas. A quarta ele vai para Roma já preso. Não está muito programada, mas é uma programação de Deus, né, irmãos? Então nós temos aí o apóstolo Paulo fazendo viagens missionárias para pregar o Evangelho. Paulo é apóstolo. O que é um apóstolo, irmãos? Um enviado para abrir igrejas e colocar fundamento da Bíblia Sagrada. Nós temos quantos apóstolos na Bíblia? Os 12 do Cordeiro, amém? Os 12 apóstolos do Cordeiro, e temos também o apóstolo Paulo, que é o 13º, que veio depois para pregar o Evangelho aos gentios, e Gálatas vai dizer isso.
tá bom? Então, pelo livro de Gálatas, pelo livro de Atos, você vai descobrir onde é que ficava essa Galácia, que cidades estavam lá. Então, lá em Gálatas, a partir do capítulo 13, você vai ver que Paulo foi pregar o Evangelho, depois que ele é ordenado pela igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia, irmãos, é que envia Paulo para pregar o Evangelho. É a igreja de Antioquia que pede para Paulo ir pregar o Evangelho na Galácia. Eles vão enviados pela igreja em Atos capítulo 13. Atos 13, versículo 1, a Bíblia diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Barnabé, Colasso de Herodes, Simeão, depois tem também o Paulo, que é o Saulo, depois foi chamado de Paulo. Paulo, a Bíblia diz, eles orando ao Senhor, impuseram as mãos sobre Paulo e sobre Barnabé, para eles pregarem o Evangelho. Disse o Espírito Santo para eles, para enviar Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Havia um chamado específico, isso em Atos 13, a partir do versículo 1. Um chamado específico para Paulo e para Barnabé, para pregar o Evangelho. E eles foram, na sua primeira viagem missionária. Aí eles vão para 4 lugares. 4 lugares. Pisídia, Antioquia da Pisídia, eles vão para Derbe, Listra e Icônio. A região da Galácia corresponde a essas cidades que eu falei. E ali, irmãos, ele abre várias igrejas. Nesses pequenos lugares próximos. Então nós vamos falar mais dessas 4 grandes cidades. Ou essas 4 cidades: Derbe, Antioquia da Pisídia, Derbe, Listra e Icônio. É lá onde ele abre essas igrejas, funda essas igrejas, estabelece. Irmãos, foi um sucesso tão grande. Foi um sucesso tão grande. Esse povo recebeu tão bem o Evangelho, mas tão bem o Evangelho, que Paulo, quando foi pregar, estava doente. Ele estava com uma enfermidade nos olhos. E quando ele vai pregar, mesmo doente, o povo queria arrancar os olhos para entregar para Paulo, de tanto amor que eles tinham pelo apóstolo Paulo. Havia um carinho, uma atenção significativa pelo apóstolo Paulo e por Barnabé na abertura dessa igreja. Isso é muito bom, né, irmãos? Não é? Você, em um lugar pregar o Evangelho, as pessoas recebem. Em alguns lugares é mais difícil, mas na Galácia foi bom demais. Bom demais. Paulo termina a sua viagem missionária, abre as igrejas e volta para a sua base, que é Antioquia, que o enviou. Só que acontece um problema, irmãos. Aí, por isso que ele escreve a carta aos Gálatas. Aparece um problema grave. Um grave problema nas igrejas que Paulo abriu. Que problema foi esse, igreja? Que problema foi esse, irmãos? Em menos de um ano, irmãos, olha só. Em menos de um ano, Paulo pregou para eles que a salvação é pela graça, mediante a fé. Eles são justificados. O que significa ser justificados? Significa ser aceito por Deus. Eles são aceitos por Deus pela fé em Jesus Cristo, baseados no que Jesus Cristo fez. E em menos de um ano, essas igrejas, elas são atacadas por um grupo de pessoas chamados os judaizantes. Quem são os judaizantes, irmãos? Os judaizantes são um grupo de pessoas que se diziam discípulos de Jesus, diziam-se cristãos. Eles vieram de Jerusalém e eles foram em cada cidade que o apóstolo Paulo abriu igreja, e eles faziam assim. Olha só, olha como a coisa é rasteira, olha como a coisa é falsa, olha como a coisa é mentirosa, olha como a coisa é sutil. Eles chegaram nessas cidades que Paulo e Barnabé tinham aberto igreja e disseram assim: ei, vem cá, vocês aqui são cristãos? Aí o pessoal: nós somos. Quem pregou o evangelho para vocês mesmo? Foi Paulo. Foi Paulo? Entendi, aquele Paulo. Tá certo. Foi que ele pregou para vocês. Que nós temos salvação em Jesus Cristo. Ele pregou isso aí. Mas Paulo não esqueceu de pregar uma outra coisa, não? Os irmãos: não, nós não sabemos de nada, não. Eles disseram assim: sabe o que é? Paulo é gente boa, mas ele não é o apóstolo do Cordeiro. Paulo não é um dos 12. Então Paulo é um apóstolo de segunda categoria. A gente não quer falar mal de Paulo, não, mas Paulo, ele é muito bom numa área, mas ele esqueceu uma área mais importante ainda, que era a lei de Moisés. Então a gente veio aqui para dar uma melhorada no que Paulo fez, para dar uma trabalhada no que Paulo fez. Paulo pregou bem, mas sabe o que é?
é porque realmente, porque ele não teve contato com Jesus, porque ele não viu Jesus, ele não era um dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então Paulo não sabe direito como as coisas funcionam. Então a gente veio aqui para dizer para vocês que não basta ter fé em Jesus para ser salvo. Para ser salvo precisa ter fé em Jesus, mas também precisa guardar a lei de Moisés, precisa ser circuncidado, precisa guardar a dieta judaica e precisa guardar o calendário judaico, que é o sábado e todas as festas. Aí o pessoal da igreja disse: é mesmo? É. Aí houve uma debandada de gente se levantando contra Paulo. Os mesmos que aceitaram o evangelho que Paulo pregava, agora estão contra Paulo, dizendo: Paulo, você só falou a metade. Agora eles se levantaram contra Paulo, dizendo: Paulo, você esqueceu, você é um apóstolo. Inclusive, Paulo, você é um apóstolo de segunda categoria, né? Porque os apóstolos de primeira categoria vieram de Jerusalém aí, enviaram as pessoas de Jerusalém. Então, Paulo, a gente não quer mais ficar com você. A gente quer agora ficar com a salvação pela graça, mediante a fé, mais o judaísmo. A gente quer guardar a lei de Moisés. E aí, irmãos, foi violenta a quantidade de gente que saiu da igreja que o Paulo montou. Foi muita gente. Muita gente abandonou, porque muita gente foi para o judaísmo. Muita gente foi para tentar se justificar pela lei de Moisés. Muita gente ouviu a conversa dos judeus e partiram para uma outra realidade. E aí, irmãos, isso foi menos de um ano que Paulo tinha aberto aquelas igrejas. Que coisa! Por isso, quando Paulo fica sabendo, ele pega a caneta, junta os irmãos. Você não vê Paulo, nas outras cartas, você não vê Paulo sendo tão direto assim. Paulo pega e já começa a escrever, pede para alguém escrever e já vai direto ao assunto. Ele nem fala, nem cita o nome de pessoas nessa carta. Ele já vai direto ao assunto. Ele está muito preocupado com o que está acontecendo nessas igrejas, porque eles abandonaram a salvação pela graça mediante a fé e colocaram e fizeram outro evangelho. Gente, o problema foi grave, gravíssimo. Aí Paulo se levanta e escreve essa carta aos Gálatas. Vamos para a carta? Amém. Quem está pronto? Amém. Quem está pronto para ir para a carta? Amém. Vocês entenderam o contexto dela? Amém. Amém. Vamos lá, capítulo 1, versículo 1. Vamos lá, a gente vai ter dois momentos, tá? Vai ser esse primeiro momento, depois a gente vai jantar. Depois da gente já janta, a gente volta para cá, para ver se a gente consegue fazer essa carta bem direitinho, tá? Vamos lá. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai. Já começa dizendo: olha, eu sou Paulo, sou apóstolo, mas eu não sou apóstolo por causa de homem nenhum, não, viu? Qual era a conversa? Ah, Paulo, ele é o apóstolo de homens. Paulo diz: não, negativo, eu sou apóstolo da parte de Deus. Vocês estão por aqui, irmãos? Amém. Aleluia. Versículo 2: a todos os irmãos, meus companheiros. Ou seja, eu estou escrevendo a carta com um bocado de gente aqui perto de mim. Eu não estou escrevendo a carta sozinho, não. Tem um monte de companheiro aqui, estão tudo vendo o que eu estou fazendo. Vamos lá? Estão acompanhando, irmãos? Amém. Aleluia. Versículo 3: graças a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai dar a pancada. No versículo 4, ele vai dar a pancada já doutrinária no início. Ele vai dizer: olha, é o seguinte, Jesus Cristo, olha só, Jesus Cristo se entregou pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de Deus. Ele já começa dizendo, sabe? Foi Jesus quem morreu por nós. Foi Jesus quem deu sua vida por nós. Foi Jesus quem perdoou os nossos pecados. E foi Jesus que nos desarraigou desse mundo caído e perdido. Alguém pode dizer amém aí? Amém. Ele já está dizendo para que ele veio. Olha, pessoal, eu quero dizer para quem eu vim. Eu vim para dizer isso aqui. Deixar claro para vocês que a doutrina de vocês está errada, porque a salvação é só através de Jesus Cristo. Só Jesus Cristo tira você desse mundo. Amém. Só Jesus morrendo na cruz do Calvário faz você andar em espírito. Só Jesus morrendo na cruz do Calvário faz você andar direito. Só Jesus morrendo na cruz do Calvário faz você ser santo. Ele já só está introduzindo, irmãos. Aleluia. Versículo 5, me ajuda aí. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos, amém. Ou seja, glória para um só. Ele não fala de Moisés, não fala de Abraão, não fala de Davi, não fala do povo judeu. Ele diz glória só a Jesus Cristo. Amém. Aí o versículo 6 já entra no assunto. Ele diz: eu estou admirado, admira-me que estejais passando
tão depressa daquele que nos chamou na graça de Cristo para outro evangelho? Paulo está dizendo, eu estou assustado. Em outra versão, eu estou admirado. Em outra versão, ele está dizendo assim, no português claro, eu não estou entendendo o que vocês estão fazendo. No português mais claro é isso, vocês enlouqueceram. No português mais claro é isso, gente, o que é que vocês estão fazendo da vida de vocês? O que está acontecendo, disse Paulo? Vocês estão passando tão depressa. Por que tão depressa? Não deu um ano, gente. Não deu um ano. É mais ou menos assim. Paulo termina o mundo das igrejas, sai. Quando ele volta, já está uma bagunça doutrinária. Isso é muito chato. Ele diz, vocês estão passando para outro evangelho. Versículo 7. O qual não é outro, porque não existe outro evangelho. Não existe outro evangelho, igreja? Amém. Ei, Açu, Itajá, não existe outro evangelho, só existe um. Só o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Salvação pertence só ao Senhor Jesus Cristo, o qual não é outro. O que está acontecendo são pessoas que perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Essa palavra perverter o evangelho de Cristo é mudar o evangelho. Perversão, querem alterar o evangelho. Versículo 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito. Paulo está dizendo, olha, se eu mesmo, ou um anjo descer do céu e pregar um outro evangelho que não foi o que eu disse no início. Qual foi o evangelho que ele disse no início? Salvação pela graça mediante a fé, justificação através da fé em Jesus Cristo. Esse é o evangelho verdadeiro. Paulo está dizendo, se não for esse evangelho, eu posso vir aqui e falar outra coisa. Pode vir um anjo do céu e falar com vocês que vai ser maldito, anátema é maldito. Maldito, ele vai repetir, versículo 9, assim como já dissemos. E agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vai além daquele que recebestes, seja maldito, anátema é maldito. Paulo está dizendo, maldito é aquele que prega um outro evangelho que não é a verdade. Agora interessante, Paulo faz uma colocação aqui, que se a gente fizer uma avaliação no que aconteceu nesses 2000 anos de evangelho, nós vamos descobrir de onde vieram as seitas cristãs, e vamos descobrir de onde vieram as falsas doutrinas. Vocês querem ver? Paulo diz assim, mesmo que um anjo desceu do céu. Mesmo que um anjo desceu do céu, não é isso que está escrito? Amém. Mesmo que um anjo vindo do céu. Sabe como é que começaram as religiões falsas do mundo? Eu vou te dizer, os mormons começaram com a aparição de um anjo a Joseph Smith, e então aquele homem começou a acreditar numa mentira, um anjo apareceu a ele, então foi formado os mormons, uma farsa, uma heresia. Verdade. Querem ver? Testemunha de Jeová não, também é seita, mas não vou falar de testemunha de Jeová não, vou falar da Adventista do sétimo dia. Sabe a Adventista do sétimo dia, que é bonitinho, que quer dizer que é cristã? Você chega neles e dizem que são crentes, sabe a Adventista, que guarda o sétimo dia? Aquela igreja começou com Ellen White. Ellen White, ela teve aparições de anjos e sonhos. Ellen White é uma mentirosa, irmãos. E Ellen White começa a Adventista do sétimo dia. E Ellen White disse em seus livros, ela diz, salvação não é só em Jesus Cristo, tem que guardar o sábado. Mentirosa. E foi um anjo que desceu. Você quer uma outra? Os muçulmanos. Um anjo apareceu a Mohamed, e que é chamado de, qual é o nome da figura? Maomé, mais conhecido como Maomé. Um anjo apareceu, ele disse que apareceu a ele numa gruta, e começou a falar com ele, e dar informações. Um anjo apareceu, e aí resultado, meu irmão, minha irmã, estamos aí com o muçulmano, com o Islã, bagunçando as coisas. Religião falsa. Tudo vem dessa historinha, Jesus apareceu. Tudo vem dessa historinha, o anjo desceu do céu. Paulo já estava cantando a jogada. Paulo estava cantando a pedra. O pessoal vai começar a dizer que um anjo desceu do céu. O povo vai começar a dizer, eu tive uma visão. O povo vai começar a dizer, Deus falou comigo. Contra a Bíblia. Em 2000 anos de história cristã, irmãos, as religiões falsas vieram assim. Gente mentirosa, que diz, um anjo apareceu a mim, e foram enganadas. E estão enganando um monte de gente. Um anjo apareceu a mim, eu tive uma visão, eu tive um sonho. Jesus apareceu a mim e me disse. Pois bem, ali estão as doutrinas falsas. Muito cuidado, irmão, irmã, com sonhos. Muito cuidado, irmão, com visões
que estão trazendo possíveis revelações diferentes, a sua grande maioria é mentira e falsidade. O anjo apareceu a mim, Jesus apareceu a mim, eu vi um anjo, eu tive um sonho. Não seja guiado por sonho, não seja guiado por anjos, seja guiado pela palavra de Deus. Paulo já estava cantando a pedra. Ele está dizendo, a conversinha é essa aqui, ó. É isso aqui que vai causar problemas. E está causando problemas até hoje. Vocês estão comigo, irmãos? Amém. E Paulo diz, seja amaldiçoado quem está mudando o evangelho por causa de outra coisa. Só existe um evangelho mesmo, irmãos, de nosso Senhor Jesus Cristo. Só existe uma salvação pela graça mediante a fé. Amém. Nós somos aceitos por Deus por causa de Jesus. Alguém pode dizer amém aí? Amém. Vamos correr, irmãos, nós temos muita coisa para fazer. Versículo 10. Tá bom nessa velocidade? Eu quero que eu faça mais, eu quero que eu fale mais lento, mais devagarzinho, mais calmo. Botar a mão assim. Vamos lá, meus irmãos estão acordando. Tem uns dormindo aí, mas vai dar certo. Mas tem uns que estão acordados. Ô glória. 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Paulo está dizendo, peraí, eu estou querendo agradar homens? Se eu quisesse agradar homens, eu não estava agradando a Deus. É isso mesmo. Quem quer agradar homens não agrada a Deus. Quem quer agradar a Deus não agrada a homens. É o Evangelho. 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Não é. Porque eu não recebi nenhum aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Interessante, né? Qual era a acusação contra Paulo? Não, ele não viu Jesus. Não, Paulo não teve contato com Jesus. Paulo não é um apóstolo de segunda categoria. Paulo disse negativo. Eu tive uma revelação de Jesus. Paulo está dizendo, eu não aprendi de homem nenhum, ninguém me ensinou o Evangelho. Ninguém ensinou Paulo, irmão, o Evangelho. Quem ensinou o Evangelho a Paulo foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo teve a autoridade, tem a autoridade que teve, e tem. Porque Jesus apareceu a Paulo. Ele poderia fazer o que ele fez, porque ele foi considerado um 13º apóstolo, irmãos. Versículo 13. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Paulo está dizendo assim, sabe, lá no judaísmo, porque o problema são os judeus que estão atrás de deturpar a verdade, são os judaizantes. Paulo está dizendo, sabe no tempo do judaísmo? Pois é, no tempo do judaísmo eu estava muito na frente de todo mundo, porque eu perseguia a igreja e eu estava, ele usa a expressão, eu era extremamente zeloso das tradições do meu pai, eu estava avantajado muito na frente. Se for falar de judaísmo, Paulo está dizendo, eu estou muito mais na frente do que vocês, do que os judaizantes. Agora versículo 15, ouça irmãos, que coisa poderosa, ó. Quando porém, aleluia, quando porém, sempre tem um porém na nossa vida, né, irmãos? Amém. Sempre tem uma mudança, mas, esse porém está no lugar de mas, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, oh glória! Escuta igreja, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Paulo foi separado antes de nascer e foi chamado pela graça. Esse texto já está dizendo, a salvação é uma dádiva divina. Amém. Nem o chamado do apóstolo Paulo dependia dele, nem a vocação do apóstolo Paulo dependeu dele, e nem a sua salvação dependeu dele, porque depende exclusivamente de Deus chamar pessoas. Amém. Deus chamou Paulo, Deus vocacionou Paulo, Deus separou Paulo. Eu pergunto, é diferente de você? Não. Deus chamou você? Aleluia, irmãos! Venha cá, Ismael, não é isso, Zé? Estava conversando ontem, venha cá, Ismael, venha cá, recebe prosperidade, Ismael, recebe bênção, Ismael, mas a aliança, Ismael, não é com você, a aliança não vai ser com você. Eu vou te fazer próspero, vou abençoar, você vai ter 12 o que, Zé? 12 tribos, né? 12 alguma coisa, 12 príncipes que vão vir de você, Ismael, mas a aliança não é com você, porque a aliança é com Isaac, é com o chamado, é com o vocacionado. Aleluia, eu posso até te abençoar, Ismael, mas a aliança é com um só. Amém. Vocês estão por aqui, irmão? Amém. Deus chama pessoas.
eu não aceito isso, pastor. Irmão, se você não aceita, você não está aceitando a Bíblia sagrada. A palavra de Deus é a verdade. Deus chama pessoas. Paulo disse: Deus me separou. Aleluia. Aleluia. Luciano, por que você é assim? Porque Deus me separou. Aleluia. Luciano, por que você foi pregar o evangelho? Deixou o futebol? Porque Deus me separou, irmãos. Amém. Deus me chamou desde o ventre da minha mãe. Não tem jeito. Ele me chamou para o evangelho. Amém. Aleluia. Eu não sou um apóstolo como o apóstolo Paulo. Não tem nada a ver com isso. Nada a ver com o apóstolo Paulo, porque ele é um apóstolo do Cordeiro, irmãos. Vindo depois, é claro, 13º. Mas a vocação é a mesma no sentido de que Deus é quem chama. Deus é quem separa pessoas, Deus é quem faz tudo isso. E Deus quis, versículo 16, revelar seu Filho em mim. Deus revelou Jesus Cristo na vida do apóstolo Paulo, que eu pregasse entre os gentios. Essa é a visão, essa é a direção que Paulo cumpriu, sem detença. Não consultei carne e sangue, não consultei Pedro, Tiago, João, ninguém. Eu não consultei ninguém. Eu não subi para Jerusalém. Eu não fui para os apóstolos antes de mim, mas eu fui para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Eu fui buscar Deus. Eu fui receber revelação de Deus. Paulo está dizendo. Amém. Versículo 18, ele diz: decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Pedro, que é Cefas, e permaneci com ele 15 dias. Paulo fica 3 anos fora, irmão. 3 anos fora, para receber a revelação do Senhor, porque o Senhor Jesus apareceu a Paulo, falou com ele poderosamente. Depois de 3 anos ele volta, ele procura Pedro, e fica com Pedro 15 dias. E ele diz: eu não vi outros apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Depois disso eu fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por meu intermédio. Amém. 14 anos depois, irmãos, 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém, eu e Barnabé, levando também a Tito. Paulo está explicando o seu chamado, sua vocação, seus estudos, como a coisa funcionou. Olha, eu era o perseguidor da igreja, mas Deus me chamou. Ele me vocacionou, me separou antes de eu nascer, e me levou, e eu fiquei estudando 3 anos. Depois eu retornei, me encontrei com Pedro, encontrei com Tiago, irmão do Senhor. Paulo está explicando, Paulo está defendendo o seu chamado. Você vai ver que Gálatas tem 3 divisões. Primeira divisão do livro de Gálatas, capítulo 1 e 2, Paulo defende seu ministério. Segunda divisão do livro de Gálatas, capítulo 3 e 4, Paulo defende a doutrina da justificação pela fé. E terceira divisão do livro de Gálatas, capítulo 5 e 6, Paulo defende doutrina, ou melhor, Paulo defende conduta. Ele diz: é a vida do Espírito que faz a gente andar santo. É a vida do Espírito que faz a gente andar correto. É a justificação pela fé que faz o que a lei não faz. A lei não faz, a lei não consegue justificar, a lei não consegue fazer você andar correto. Meu irmão, minha irmã, a lei só condena. Amém. A lei aponta o erro. Ninguém pode ser justificado pela lei aqui, irmãos. Amém. Pela conduta, é só pela graça em Jesus Cristo. Amém. Paulo está explicando isso. Vocês estão comigo, irmãos? Amém. E agora o versículo chave dessa defesa do seu ministério e da defesa da doutrina é a partir do capítulo 2, versículo 1. Tem uma chave aí, irmãos, bem poderosa. Olha só, versículo 1. 14 anos depois subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé levando também a Tito. Subiam em obediência a uma revelação, e eles expus o evangelho que prega dos gentios, mas em particular aos que pareciam ser de boa influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, aqui está o segredo, versículo 3: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Aqui está o segredo que Paulo vai falar. A grande base, o grande segredo está aqui. Escuta, igreja, escuta, irmãos, a sua Itajá, presta bastante atenção. Paulo está dizendo, irmãos, que ele foi se encontrar com os apóstolos do Cordeiro de Jerusalém, para que em Jerusalém ele não tivesse perseguição contra ele. E Paulo queria saber se os apóstolos do Cordeiro pregavam exatamente o que ele pregava, pregavam exatamente o que ele dizia. Ele queria saber se os apóstolos do Cordeiro pregavam justificação pela fé, salvação pela graça mediante a fé. Ele queria saber isso, porque veja bem, irmão, irmã, a igreja que Paulo estava era a igreja de Antioquia, e ele tinha muito resultado no evangelho pregado entre os gentios.
E ele sabia que em Jerusalém os discípulos de Jesus tinham muito resultado. Agora pensa comigo, já pensou os 12 apóstolos do Cordeiro em Jerusalém se levantando contra Paulo, falando mal do ministério de Paulo, pregando contra o que Paulo pregava? Já pensou a confusão que ia dar? Ia ser o primeiro racha da igreja. A igreja seria dividida, irmãos. Então Paulo está preocupado, uma preocupação, um zelo santo. Ele está apreensivo. Eu quero saber o que os apóstolos do Cordeiro creem, porque Jesus me mostrou que realmente é o Evangelho. Eu não aprendi com eles, aprendi com Jesus, Paulo está dizendo. Aí o segredo, sabe qual é? Paulo leva Tito. Isso é de propósito. Isso é de propósito. Vai Paulo, Barnabé e Tito. Aleluia. É mais ou menos assim. Vem cá, por favor, pastor Luciano. Vem cá, irmão. Cara da moto, vem. Vamos botar isso aqui como o Tito. Isso aqui é o Barnabé. É mais ou menos assim. Vai Paulo, eu sou Paulo, Barnabé, Tito. Vamos chegar, vamos fazer os ali, vamos ali. Aí chegou nós três. É o seguinte, vamos lá. E aí, Barnabé, tá machucado? Dá saúde, Barnabé. Aí chega lá e chega na judeusada. Aqui é a ala do judeu. Isso aqui, ó. A ala da judeusada. É só flamenguista, né? É a ala da judeusada. Aqui, judeu, certo, irmãos? Estamos aqui. Aí chegou lá, eu sou Paulo. Aí eu chego, todo mundo conhece Barnabé. Barnabé, e aí, pessoal, tudo bem? Barnabé. Aqui todo mundo sabe que é judeu, certo? Aí o pessoal pergunta, quem é esse aqui? Perguntei, quem é esse aqui? Esse cara aqui. Aí Paulo disse, esse aqui é meu discípulo, o nome dele é Tito. Aí você pergunta, sim, mas o que mais? O que mais? O que mais? Aí você diz, ele é grego. Aí eu respondo, ele é grego. Já prestou. Ele é grego. Aí o Tito fala, sou grego. Aí você fala assim, e aí? E aí? E aí, meu querido, ele não é circuncidado. Essa é a questão. Esse é o versículo chave do capítulo. Esse é o versículo chave do capítulo. Você quer Barnabé, amigão? Barnabé, de boa. O problema está aqui, que é o Tito, que é o discípulo de Paulo, que é grego, e Paulo fala para todo mundo saber, ele não é circuncidado. Aí fica todo mundo assim, ó. A apreensão. E agora? Aí eles sentam. Judeu não senta com gentil. E ele é gentil. Aí os apóstolos do Cordeiro sentam com Tito e aceitam um homem sem ser circuncidado. Aleluia. Amém. Paulo diz, vocês estão pregando um evangelho falso. Porque quando eu cheguei a Jerusalém, o meu discípulo Tito não foi constrangido por nenhum judeu a ser circuncidado. Porque o problema não era esse? Que tinha que circuncidar, tinha que guardar a lei de Moisés, que era a dieta e o calendário. Quando Paulo apresenta Tito para os irmãos, que é grego, eles sentam juntos, ou seja, os apóstolos do Cordeiro estão concordando. Os apóstolos do Cordeiro estão dizendo, não precisa guardar a lei de Moisés. Oh glória, essa é a grande questão da carta. É a grande questão da defesa do apostolado de Paulo. Tito não foi obrigado a circuncidar-se, e Tito foi bem recebido. Amém. Os apóstolos criam, irmãos, como Paulo cria. Aí, irmão, é festa. Aí é festa, irmão. É festa porque nós estamos crendo juntos na mesma coisa. Aleluia. Fala, irmão, Barnabé. Ô, Barnabé, machucou. Você abençoe, Barnabé. Barnabé, amigão. Meu amigão, ô amigão. Não parece com o Barnabé? Aquele rapaz, né? Aquele outro pastor? Ô glória! O que eu estou querendo dizer, irmãos? Aqui está o cerne da questão. Ninguém obrigou Tito. Ninguém. Ou seja, esse ato é o ato de aceitação. Os judeus estão crendo como Paulo cria. Salvação, irmãos, é pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Alguém pode dizer amém? Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Depois eu vou continuar. Aleluia. Pode cortar aí. Daqui a pouco a gente continua em nome de Jesus. Pode dar um pause. Glória ao Senhor Jesus, igreja.